As estruturas submarinas de Yonaguni, ruínas de uma civilização perdida ou capricho da natureza. Nas profundezas da costa sul do Japão, jaz um segredo monumental que a ciência convencional se esforça para ignorar. Imagine uma cidade submersa, uma estrutura de pedra colossal com terraços planos, escadarias imensas e paredes com ângulos de 90 graus quase perfeitos. Isto não é uma cena de um filme de fantasia. É o monumento de Yonaguni. A pergunta que o cerca é, à primeira vista, simples. Foi feito pelo homem ou pela natureza? Mas esta não é uma questão geológica. É uma batalha pela própria linha do tempo da civilização humana. A verdade polêmica é que a resistência feroz em aceitar Yonaguni como artificial não se baseia em evidências esmagadoras, mas no medo aterrorizante de que, se for real, toda a nossa história registrada é uma mentira. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A descoberta e o dogma imediato. Em 1986, um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki, enquanto procurava novos locais para observar tubarões-martelo, deparou-se com uma visão que mudaria sua vida e desafiaria a arqueologia para sempre. Do fundo do oceano, erguia-se uma estrutura monolítica gigantesca. Com aproximadamente 150 metros de comprimento por 40 de largura e elevando-se a 27 metros do leito do mar, a formação era diferente de tudo o que ele já vira. Não era uma pilha de rochas aleatórias. Era um colosso singular de arenito, marcado por características que pareciam inconfundivelmente artificiais. Havia terraços vastos e planos, separados por paredes verticais com ângulos retos perfeitos. Uma estrutura que se assemelhava a uma imensa escadaria subia por uma de suas faces. Havia o que pareciam ser canais de drenagem esculpidos e formações distintas, como os megalitos gêmeos, duas rochas retangulares enormes que parecem ter sido colocadas lado a lado. E a tartaruga, uma formação rochosa que se assemelha a uma escultura de um quelônio gigante. Quase que imediatamente após a descoberta se tornar pública, o establishment acadêmico correu para emitir seu veredito, quase como um ato reflexo de autodefesa. Geólogos e arqueólogos convencionais declararam, com uma certeza apressada, que a estrutura era um fenômeno inteiramente natural. Foi uma conclusão notavelmente rápida para um monumento de tal escala e estranheza. Não foi o início de uma investigação de mente aberta, mas a construção de um muro dogmático em torno de uma anomalia inconveniente. O argumento da natureza, uma explicação conveniente demais? A explicação oficial é elegante, simples e completamente insatisfatória. A ciência convencional argumenta que o monumento de Yonaguni é um exemplo clássico de geologia. Eles afirmam que o arenito, o tipo de rocha que compõe a estrutura, é conhecido por fraturar-se em planos retos e ângulos agudos quando submetido a estresse tectônico. As fortes correntes oceânicas da região, ao longo de milhares de anos, teriam erodido a rocha ao longo dessas linhas de fratura, esculpindo as formas que vemos hoje. Esta explicação é a pílula tranquilizante que a academia oferece para que possamos todos dormir à noite, seguros em nosso entendimento da história. O problema é que ela exige uma dose cavalar de fé no poder da coincidência. Vamos ser polêmicos e diretos. Se este é um processo natural comum, onde estão os outros Yonagunis? Por que não encontramos dezenas de outras estruturas submarinas com esta incrível concentração de terraços planos, paredes verticais e ângulos de 90 graus? A natureza pode, por acaso, criar uma linha reta. Pode, por acaso, criar um ângulo reto. Mas criar centenas de linhas retas e ângulos retos, organizados em uma estrutura coerente e singular do tamanho de um campo de futebol, desafia a probabilidade a um ponto que beira o absurdo. É como encontrar um único graveto reto em uma floresta. Isso é natureza. Encontrar 100 gravetos retos, todos com o mesmo comprimento, organizados para formar uma cabana perfeitamente simétrica, é inteligência. Descartar a estrutura de Yonaguni como um capricho da natureza é o equivalente acadêmico de olhar para a cabana e insistir que o vento deve tê-la montado. É uma explicação que revela menos sobre a formação e mais sobre a recusa do observador em aceitar o que seus olhos estão vendo.
A evidência de uma mão humana. O que eles não querem que você veja. Felizmente, nem todos na comunidade científica se contentaram com a explicação fácil. O Dr. Masaki Kimura, um geólogo marinho da Universidade de Ryukyu, dedicou mais de uma década de sua vida a mergulhar e mapear o monumento. Sua conclusão é direta e bombástica. Yonaguni é, sem dúvida, artificial. Kimura e sua equipe identificaram características que, segundo eles, anulam a teoria da formação natural. Estruturas deliberadas. Ele aponta para o que chama de estrada em loop, um caminho que parece circundar a base do monumento, e para uma formação que se assemelha a um estádio com degraus de assento. A organização dessas estruturas, segundo ele, sugere planejamento urbano, marcas de ferramentas e escultura. Kimura afirma ter encontrado depressões e buracos na rocha que são consistentes com o uso de cunhas de pedra primitivas, uma técnica de extração de rochas. Ele também identificou o que acredita serem esculturas rudimentares, incluindo uma face humana e as formações de animais como a tartaruga, estruturas separadas. Crucialmente, Kimura argumenta que várias das características, como os megalitos gêmeos, não são parte da rocha principal, mas sim blocos separados que foram esculpidos e depois colocados no local. Este seria o prego final no caixão da teoria natural. Mas é aqui que o verdadeiro problema para a história oficial começa. Se Yonaguni foi feito pelo homem, ele teve que ser construído em terra firme. Com base em análises geológicas das taxas de elevação do nível do mar, a estrutura estaria acima da água pela última vez durante a última idade do gelo, há pelo menos 10.000 anos. Esta data é uma heresia para a arqueologia convencional. A história que aprendemos na escola nos diz que, há 10.000 anos, os humanos eram caçadores-coletores primitivos vivendo em pequenas tribos. As primeiras grandes civilizações e a arquitetura monumental supostamente só surgiram milhares de anos depois, na Mesopotâmia e no Egito. Uma civilização capaz de organizar a mão de obra e a engenharia para esculpir um monumento de pedra do tamanho de Yonaguni, há 10.000 anos, não apenas reescreveria um capítulo da história. Ela queimaria o livro inteiro. E essa é a verdadeira razão, a verdade polêmica, por trás da resistência da academia. A rejeição a Yonaguni não é sobre geologia, é sobre a autopreservação de um paradigma. É mais fácil e seguro para a carreira de um arqueólogo ou geólogo rotular o monumento como um fenômeno natural interessante, do que admitir a possibilidade de que a cronologia fundamental da civilização humana, a base de toda a sua disciplina, está catastroficamente errada. A cicatriz submersa no tempo. O debate sobre Yonaguni continua a ferver, em grande parte fora dos círculos acadêmicos convencionais, que consideram o caso encerrado. Mas para aqueles que olham para as imagens e os dados com a mente aberta, o mistério é palpável. A estrutura não se parece com nada que conhecemos de formações naturais. Ela ecoa uma intenção, um design, um propósito que nos encara das profundezas do oceano e do tempo. A questão final não é apenas se a natureza ou o homem construiu Yonaguni. É sobre por que a possibilidade de uma resposta errada é tão ameaçadora. O que mais sobre o nosso passado profundo foi descartado como mito ou impossibilidade simplesmente porque não se encaixava na história que já havíamos decidido contar a nós mesmos? Yonaguni é mais do que uma anomalia geológica. É uma cicatriz submersa em nossa compreensão do tempo. Talvez o maior mistério do monumento de Yonaguni não seja quem esculpiu suas paredes, mas o que mais a nossa história oficial escondeu de nós nas profundezas do oceano. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.